Então, gente, hoje eu acordei com a garganta um pouco ruim, então minha voz tá um pouco baixa, mas vai dar tudo certo. A minha pesquisa, ela é voltada para o ensino da arte contemporânea no ensino médio, e e ela tem muito a ver com a minha própria experiência de vida. Eu acho importante falar isso, porque eu sou uma aluna pró-unista e como eu trabalho, eu não tive a oportunidade de me cadastrar para receber a bolsa dessa pesquisa, então ela é sem fomento. E essa pesquisa começou quando eu comecei a pensar na exposição da Tarsila do Amaral, que teve em 2019, que ela teve muita gente visitando ela, a fila rodava o quarteirão, assim. E aí eu fiquei pensando, um ano depois, em 2020, teve a exposição do Elliot Sica. Tudo bem que teve a pandemia aí, mas ela não foi tão popular assim, sabe? E mesmo assim, quando eu pergunto para as pessoas quem é o Elliot Sica, as pessoas não conhecem. Eu mesma só fui conhecer o Elliot Sica na faculdade. E aí eu fiquei pensando, por que as pessoas conhecem, todo mundo conhece a Tarsila do Amaral e ninguém conhece o Elliot Sica? Por que a gente para na arte moderna e quando aprende arte moderna na escola e não aprende arte contemporânea? Será que há algum interesse por trás disso? E aí, a partir disso, para chegar em alguma conclusão, eu escolhi analisar a Base Nacional Comum Curricular, que é o que é o documento norteador das grades curriculares das escolas, né? Ela teve uma reforma em 2015 para 2016, então é importante que essa base esteja aqui em debate, principalmente sobre esse assunto. E alinhado a isso, eu também fui entrevistar os professores da Escola de São Paulo, tanto escolas públicas quanto particulares. Infelizmente, aqui eu não consegui falar com muitos professores, porque os professores eles até se empolgavam para falar da pesquisa, mas eles não mandavam questionário, assim. Então, acabou que eu consegui só, de fato, 8 professores para contribuir com isso, mas, de qualquer forma, eu consegui conversar com muitos deles. Por isso, até que eu coloquei aqui que o método de abordagem da entrevista que eu utilizei foi esse hermenêutica filosófica de Gadamer, que é mais que é quando você chega a uma conclusão compreendendo o processo a partir do diálogo, né? Então, dessa forma, aqui nessa pesquisa não tem nada de imediato, não pretender ou conferir ou fundamentar uma verdade única. A gente só está pretendendo compreender aqui como que os arte-educadores se articulam frente às normas impostas para o ensino da arte. E por que isso acontece? Por que essas manifestações de determinados propósitos, exposições e conceitos diante do compromisso da arte no ensino médio? Então, o método utilizado foi isso, né? A gente começou com o fundamento de por que a arte contemporânea é importante, a análise da arte e educação no Brasil, como é que funciona, depois a análise desse currículo da BNCC e a entrevista com os professores. Aqui eu começo o resultado da discussão já com uma obra do Ernesto Neto, que ele estava fazendo uma crítica ao sistema educacional, que é muito enrijecido, que as pessoas ficam sentadas, enfileiradas uma atrás da outra, e tem sempre, tipo, 2 cores ou só uma cor dentro da sala de aula. E por que tem que ser assim, né? Por que não pode ser uma coisa mais colorida, uma coisa mais que faça com que os alunos pensem dentro mesmo da sala de aula? É só uma imagem para a gente pensar, porque a gente já começa a colocar em pauta aqui por que a arte contemporânea é importante. A arte moderna ela também é importante, porém a forma que ela é lida hoje nas escolas, quando ensina somente a Tarsila do Amaral, a Semana de 22, ela é muito mais uma forma histórica, tipo, isso aconteceu no Brasil, e não se é usada a arte para promover um pensamento crítico para os alunos. E a arte contemporânea principalmente tem isso, porque ela expande os olhares do que está acontecendo agora. Por exemplo, essa sala de aula, se um aluno está numa sala de aula assim, ele vai começar a pensar no sistema educacional dele agora. Isso é uma das maiores vantagens de se ensinar arte contemporânea, né? Estimular o pensamento crítico. Então, quando a gente pesquisa por que nas escolas não se aprende arte contemporânea,
um dos principais motivos que eu encontrei, analisando a BNCC principalmente, foi que a ideologia neoliberal presente na base é um dos pontos norteadores para a não inclusão de aulas sobre arte contemporânea no ensino médio. Essa ideologia neoliberal, e aqui eu pesquisei especificamente um artigo que foi da revista Germinal da Bahia, uma doutora e educadora, a Ana Marsiglia, que ela fala sobre como essa base nacional está destruindo as novas aulas do ensino médio. E aí ela começa uma introdução já falando que esse processo já se deu no governo Temer entre 2016 e 2018, depois do golpe, né? Eles já estavam planejando fazer isso, e aí quando o Michel Temer entra no governo, ele já coloca como ministro da Educação Mendonça Filho. E aqui é importante falar esse nome, porque o Mendonça Filho, ele foi quando ele estava no governo de Pernambuco, ele foi uma das pessoas que implantou as escolas integrais com o apoio de um instituto que ajuda muito nas incorporações voltadas para as empresas, que é o Instituto Corresponsabilidade Educacional. Então, quando você vê que a pessoa já tem essa ideologia, você já sabe o que vai se vir daí. E aí ele colocou como secretária a Maria Helena Guimarães e a Maria Inês. Essas duas secretárias foram também... já tem um histórico tucano elas fizeram sistemas avaliativos dentro das provas aqui no Brasil, então ela coloca nessa pesquisa como que a origem desse processo da base já vem cheia de influência de uma ideologia neoliberal, né? E aí, outro ponto de discussão, quando a gente vai analisar a base, a gente vê como que a arte, ela está dentro do componente área de linguagem. Ela já não está só no componente sozinho. Aqui a gente já pode observar a importância que se dão para a arte. Dentro das linguagens artísticas, tá? Artes visuais, dança, música, teatro. E isso é um grande problema, porque quando a gente coloca tudo isso numa salada só, a impressão que dá, e a BNCC dá margem para isso, é que um professor de teatro, por exemplo, ele pode ser o mesmo professor que vai te ensinar artes visuais, dança, música, e isso acaba um pouco sendo problemático, porque, por exemplo, isso, talvez você não vá chegar nos assuntos que seriam legais de chegar, porque o professor ele não tem formação correta para isso, ele tem formação só em uma coisa específica, né? Aqui é a BNCC, aí dá para ter uma noção maior das competências que está nela. E a gente vê, isso é um ponto também, colocar competência. O que antes eram conhecimentos gerais, eles usam o termo competência. E aí, eu só mudei a ordem do slide aqui. O termo competência, a noção desse documento é essa competência do indivíduo, é um termo mais empresarial. E aí eu acho esse sociólogo aqui, que ele diz que a noção de competência não se refere a uma competência específica para uma determinada área de conhecimento, mas de competências gerais para a formação dos estudantes. Então, qualquer que seja ela é mais verdadeira incorporada pela escola. Ela não se trata apenas de uma atitude isolada. A escola tem que estar junto com o estudante para ele ter um conhecimento geral. E aqui, no ofício Elaboradores das Artes Educadores, a gente vê também que, nesse documento, o número de páginas voltada para a grade curricular de arte é bem menor do que a grade curricular de matemática, por exemplo. Então, a gente já vê a importância aí, como que eles colocam mais importância para um e menos importância para outro. Aqui é só uma tabela exemplificando uma das principais mudanças que tem na BNCC. A carga horária, o que antes era de 200 horas, agora vai para uma carga bem maior, de 1.400 horas. Então, eles não especificam muito os dias letivos que o professor de artes vai dar, as disciplinas obrigatórias, que eu já comentei aqui, e os professores, a formação deles. Antes era um pouco mais específico e agora não é mais. Já nos resultados, nas entrevistas com os professores, a gente chegou numa conclusão. Pontuei aqui alguns principais pontos das entrevistas com eles, e eles falam que a falta de fortalecimento do ensino das artes, no geral,
não tem muito estímulo. E uma das coisas que tocou muito quando eu estava conversando com eles é que realmente a arte, quando ela é dada na escola, ela é muito mais dada como uma data comemorativa, por exemplo, está sempre se colocando esse viés por trás da aula de arte e não pensar mesmo uma obra de arte, falar sobre um pensamento crítico, tá mais voltado para eles falaram que esse não reconhecimento é bem difícil, tá mais voltado para uma data comemorativa, por exemplo. E o desinteresse dos estudantes, porque, de fato, quando você não tem uma base de artes desde do ensino fundamental, que também não tem, no fundamental é mais ainda, essa data comemorativa é mais forte ainda, você não vai querer saber quem é Eliot Sica, você não vai querer olhar para uma obra de arte dessas que você olha e fala, nossa, mas isso é arte. Você não vai ter muito interesse, porque você não teve isso no seu currículo desde sempre, né? A falta de incentivo dos professores por parte das próprias escolas. As escolas não oferecem também oficinas, seminários, palestras. As escolas não oferecem para os professores de artes, porque a arte é uma coisa que você tem que estar se atualizando sempre também. E isso não existe por parte de muitas escolas aqui em São Paulo, pelo menos os professores que eu entrevistei. E a questão da polivalência, que eu comentei um pouco antes. Essa questão é muito ruim, porque é isso, o professor ele é formado em música e aí você está pedindo para ele dar aula sobre sexo da moral. Talvez ele tenha uma noção, mas vai ficar um pouco superficial, porque ele não vai se aprofundar tanto nesse assunto. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que há muito pouco interesse na formulação de uma base comum curricular, porque a base está mais voltada para uma educação empresarial, com os termos de competência, e quando você vê que ela coloca muito mais aula de matemática e português, dá muito mais ênfase para isso, você vê que é pouco interesse mesmo de que os alunos tenham um pensamento mais crítico. E por isso que essa limitação da arte é bem simbólica no currículo, e a gente vê que é necessário que a educação absorva as mudanças ocorridas no mundo contemporâneo e que o ensino da arte faça uso da arte atual como forma de entendimento desse processo de transformação, desde que o sistema educacional também lhe proporcione estrutura para tal. Por exemplo, reconhecer o profissional de artes e fazer com que ele se atualize na área dele também. A arte deixou de ser a contemplação passiva de belas formas e cores. Ela, agora mais do que nunca, está atrelada à máquina-mundo e suas novas regras e transformações. Isentar-se do estudo da cultura contemporânea deixa-nos fora do jogo que a arte atual propõe. O ensino da arte deve, portanto, observar o comprometimento com a atualidade e dar aos alunos as ferramentas de que dispõem para auxiliá-los na compreensão e inserção no mundo atual. Então, a gente conclui que as escolas pretendem, não só a escola, mas desde a origem de uma grade curricular, precisa ter um interesse maior. E é isso. Desculpa, minha garganta tá muito ruim. E aqui eu coloquei, só para fechar, uma obra da Lígia Pape, que é de 1968, que já é uma arte que a gente não vê muito na escola. A gente não chega em 1968, se a gente não chega em Eliot Sica, a gente também não chega na Lígia Pape, né? Mas é uma obra que é muito boa, porque é como se fosse um lençol, enorme que todo mundo coloca a cabeça e tem que andar junto. Essa obra faz a gente pensar muito no coletivo. De alguma forma, ela une as pessoas. E talvez a gente, com os alunos, né, vestindo essa peça, eles fossem pensar até no coletivo do pensamento deles e pensar num processo político junto. Então, imagina o quanto que uma obra de arte como essa não faria com que os alunos pensassem mais no que está acontecendo hoje, por exemplo. Aí, essas são as referências que eu usei no trabalho. É isso.